pessoal, vamos compreender um pouco, né, mais sobre a narrativa da literatura portuguesa, que é construções de palavras, né, aquelas sugestões que a gente dá para compreender sobre o uso, né, e as suas complementações do português. Bom, o termo narrativa designa a ação do processo feito de narrar uma história, como vocês já viram. Em literatura, a narrativa é uma conexão entre todos os elementos que compõem o enredo, personagens, tempos e espaço e conflitos. A narrativa, o narrador, exerce a função primordial de contação de história, é que ele direciona, né, o imaginário do leitor durante o processo de composição de trama. As estruturações das histórias narrativas normalmente seguem a lógica de apresentações do conflito no clímax do trecho. No que diz a respeito à apresentação do narrador, situa o elemento naquele universo novo, e na maioria das vezes ficcional, são representados por personagens, circunstâncias de história e sua ação principal. É que o conflito é a parte da narrativa que promove um choque da linearidade da ação que narra o sentido do enredo, né? Que permite os personagens que assumam a condução do enredo a partir das suas ações. O clímax é um ponto climatístico, né? Que o texto provoca a suspensão e a curiosidade do leitor. Já o desfecho é uma consciência da desordem provoca pelo conflito produzido a partir das ações do personagem. Alguns elementos são recontentes e permeiam em gênero narrativo, foco narrativo, pela história do português. O texto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa dos personagens protagonistas, né, com a motivação do narrador pela gramática. O personagem onisciente, né, observado, não confiável, testemunha, tempo cronológico e psicológico, espaço geográfico e narrativo pela história narrativa da literatura brasileira. Dentro do gênero literário que usa os elementos da narrativa e suas instruções, né, estão o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, normalmente escrita em prosa. A narrativa também se articula em poema e direcionam narrar, né, grandes efeitos comunidade, como é o caso da poesia épica ou dos chamados romanceiros, né? Embora textos narrativos, né, como vocês já viram nas aulas anteriores, circulam em todas as esferas de comunicações humanas o conceito de narrativas que parece se particular, né, das produções ficcionais, porque boas partes das narrações cotidianas têm caráter de formativo e não se preocupa em envolver o leitor pelo conflito, né? Aí, como vocês já viram, ensaio narrador de Walter Benjamin, que é oral construção de gêneros narrativos, né, que lhe deu uma estrutura legal para o crítico da humanidade, criadora pela arte, que só desta forma consegue trocar variadas experiências. Bom, como vocês já sabem o texto da narração, né, da história narrativas da literatura, vou pedir para que vocês leiam a narrativa do autor falado, né, autorretrato falado lá da atividade de vocês complementar em português, além da atividade também da página 53 a 56, tá? Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.